Falando em nome do clube, da nossa tristeza e decepção com o que ocorreu, deixando bem claro que o Flamengo não tem nada a ver com isso. Nós estamos aqui posicionando o Vasco como quem foi extremamente prejudicado por um erro que, como todas as TVs, fotos, isso correu o mundo talvez, vai ficar manchado o nosso campeonato, porque, lamentavelmente, isso não vai ficar limitado a só o nosso território estadual, vocês podem ter certeza disso. E, coincidentemente, aconteceu com o Vasco num gol legítimo, que poderia ter mudado a história do jogo. Infelizmente, tivemos nossos erros para tomar a virada, claro, mas essa é uma avaliação interna que nós vamos fazer. Mas, como profissional, eu digo que saio triste porque não é só o técnico que esteve aqui, os atletas e todos nós envolvidos no clube, dependemos muito desses resultados, né? Para que a nossa vida possa seguir em frente, enquanto que, infelizmente, daqueles que têm o poder durante os 90 minutos, a vida deles amanhã continua na profissão a qual eles exercem, diferentemente da nossa. Então, lamentável, saiu todos nós tristes, decepcionados com o que ocorreu hoje aqui no Maracanã, porque o estádio viu, o Brasil viu, e isso traz consequências drásticas para um clube que está aí tentando se remontar, se reestruturar, e agora nós vamos ter que juntar os cacos, não pela derrota, porque ela é inerente à competição, mas sim pela forma. E vocês podem ter certeza que isso, aquele lance, se ele consegue alterar, digamos, até a nossa tranquilidade no decorrer do jogo, que dirá para aqueles atletas que estão dentro de campo, né? Então, realmente, as consequências foram as piores possíveis e só nos resta aqui nos posicionar. Sei que a pergunta seguinte vai ser: o Vasco vai fazer alguma coisa? O Vasco já fez tanto, né? Quando prejudicado, e isso vira pó. Só nos resta realmente contar com vocês, que são profissionais do futebol também, que dependem do futebol, que ecoem aí a nossa indignação em relação ao que ocorreu hoje. Rodrigo, em cima disso ainda, o futebol hoje tem aqueles árbitros auxiliares atrás dos gols, né? Os adicionais, o Sérgio Guimarães me lembra aqui. E, inclusive, já tem aí uma foto rolando em redes sociais, brincando com a linha do gol torta. Queria que você falasse exatamente sobre essa situação, porque busca-se melhorias nesse sentido e acontecem erros crassos como esse aqui hoje no Maracanã. Bruno, e busca-se o sentido deles estarem ali, né? E falo aqui para vocês porque nós levamos um representante da comissão de arbitragem, ainda em Pinheiral, na pré-temporada, e após a explanação dele, a minha única pergunta foi essa: qual o real sentido desse árbitro na linha do gol, né? E a resposta dele, até nem tão objetiva, era justamente para cuidar se a bola entra ou sai. E a foto que vocês viram, todos nós vimos, todos nós temos aí. Eu não quero julgar má fé, mas sim incompetência. Só que essa incompetência, aí que eu falo, ela não vai alterar em nada a vida desse cidadão no dia de amanhã. A nossa, do técnico, dos atletas, ela traz consequências. E para um clube, principalmente, como eu disse, um clube que busca aí se reestruturar. Ou seja, Rodrigo... E só para complementar, Serginho, e certamente é mais um que é pago pelo borderô do clube, né? Ou seja, o que antes era um número de 4, né, em relação à arbitragem, hoje você ainda tem esses 2 adicionais, né? Ou seja, é mais um ônus que sai do borderô do clube que é mandante. Ou seja, Rodrigo, a gente entende o teu desabafo e a gente percebe que o Vasco ele poderia tomar uma atitude, mas seria uma atitude mera burocrática, né? Porque na avaliação dos senhores, na avaliação do Clube de Regatas Vasco da Gama, não vai adiantar de nada essa reclamação, não vai adiantar de nada procurar o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, porque não vai ter diálogo, ele não vai mudar o resultado, ou seja, o Vasco se contenta apenas com a indignação que os seus torcedores e que a imprensa, de um modo geral, vão ter a partir de agora. E outra coisa, sobre a resposta que você deu da pergunta do Bruno, dos adicionais. Você não considera que o árbitro hoje passou a ficar acomodado?
tendo esses adicionais, e desculpa usar o termo, ele tira da reta? Primeiro dizer que, claro, que burocraticamente vamos tomar as medidas que elas, na minha opinião, elas são só pro forma mesmo, porque de resultado prático, quase nenhum, se não nulo. Mas é algo que nós temos que fazer, porque se formos falar lá com a comissão de arbitragem, eles vão dizer, não, mandem as suas reclamações, mandem o vídeo. Isso a gente já está há um tempo, né, no futebol, já está acostumado. Não vai mudar o resultado do jogo. O resultado do jogo, para nós, traz consequências inúmeras, por tudo aquilo que eu já falei, por tudo aquilo que vocês aqui presenciam, né, de um ano difícil que foi 2013 e aquilo que a gente está tentando, com muita dificuldade, remontar em 2014. Né? Quando você faz aí contratações e aquisições mesmo nessa dificuldade absurda que temos, e você acaba transferindo para o torcedor uma certa expectativa positiva, essa ducha de água fria hoje, volto a dizer, nosso adversário não tem absolutamente nada com isso, foi merecedor até da virada. Nós estamos falando de um caso pontual que poderia ter mudado a história do jogo, e não foi um erro de interpretação, né? Porque se fosse erro de interpretação, isso aí faz parte do futebol mesmo, não foi. Como é o caso até mesmo de um outro lance onde muitos aqui falaram, em que o Everton Costa foi seguro e pela camisa, ali sim é um erro de interpretação, e a gente sabe que o árbitro pode dar como pode não dar. Mas a bola ter entrado da forma como foi, é muito difícil amanhã, na segunda-feira, nós unirmos forças e falarmos para os nossos atletas que o campeonato segue, que temos jogos ainda pela frente, mas que esse filme vai ficar passando, vai, e cabe a nós aí tentar resgatar novamente essa motivação para o jogo de quarta-feira. Em relação ao adicional, só para complementar, essa é uma questão que até hoje não nos foi explicada. Eu disse que foi a única pergunta que fiz ao presidente da comissão, aliás, ao representante da comissão na nossa pré-temporada, e ele disse que principalmente era para isso. Ou seja, hoje caiu por terra a tese na qual ele me respondeu lá atrás. Rodrigo, boa noite. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você acha que esse lance tão claro assim, e que, como você disse também, terá uma repercussão nacionalmente, põe em xeque essa função no futebol, a utilidade desses árbitros atrás do gol? Olha, Érico, deveria, né? Porque a foto congelada aí que passou para o Brasil, e certamente hoje o Brasil ele é foco de muita coisa, né? Tem uma repercussão muito grande tudo, e principalmente o futebol, por todos os motivos que vocês sabem, dos eventos que temos aí pela frente. E somos policiados todos os dias, todos nós, né? A foto que foi congelada hoje, ela mostra claramente que não tem como ele não ter visto. Não tem como não ter visto. E eu acho que essa função ali ela já está em xeque há bastante tempo, né? Porque é uma pergunta que se faz corriqueiramente. Para que servem isso? E uns já discutiram um chip na bola e coisa desse tipo. Mas eu não tenho como te dizer se isso persiste aí, mas deveria ser repensado. Porque, como eu falei, não é só o fato deles estarem ali. Isso acarreta ônus também. Isso entra, né, no custo que o clube tem no jogo. Ou seja, nós já temos aí tantas dificuldades financeiras, né? Então, se viesse para o bem do futebol, eles realmente tivessem a atitude de tomar a decisão, melhor, ele até tomou a decisão, né, de não dar o gol. Mas lamento muito com isso que ocorreu aqui hoje. E volto a dizer, a minha preocupação ela já passa a ser amanhã, em tentar resgatar, recuperar psicologicamente os atletas, porque certamente eu, no lugar deles, também ficaria muito decepcionado e com tudo que aconteceu, principalmente naquele lance capital. Rodrigo, boa noite. Aqui. Agora há pouco, na coletiva, o Jaime de Almeida afirmou, na opinião dele, o senhor Eduardo Cordeiro Guimarães não tem qualidade para apitar um clássico. Eu queria saber se você concorda e ainda, na sua opinião, qual é a porcentagem de culpa do fiscal, do Rodrigo Castanheira, e a porcentagem de culpa do árbitro. Então, não, assim, se formos avaliar, eu volto a dizer, existe o erro de interpretação, que não é esse caso. Nós poderíamos aqui estar discutindo lances dentro da área, fora, que é de interpretação. Mas esse aí não tem como ser, não. Eu
eu prefiro, sim, dizer que para esse lance capital tinham dois, né? Não era somente o assistente, o adicional, melhor dizendo. Tinha o assistente do lado, que antigamente se chamava de bandeirinha, que também teria por obrigação, né, estar próximo da linha do gol. Mas eu acredito que... E até te digo mais, o Cordeiro sempre foi um árbitro, aí, no meu entendimento, de uma boa qualificação. Hoje eu acho que esse lance... Imagine você, se modificou, principalmente a questão psicológica dos atletas, né? Como que do árbitro também não? Porque certamente no intervalo do jogo ele soube que aquela bola entrou. E aí o restante é só consequência. Rodrigo, boa noite. A que você atribui que tenha ocorrido esse erro? Por que ele acontece? Pode ter certeza que se eu tivesse a resposta para você aí, eu teria já sugerido bem antes. Mas, como eu te disse, hoje é um fato inexplicável, porque essa foto congelada, ela realmente mostra que o árbitro, ou melhor, o adicional, né, estava olhando exclusivamente para esse lance. Não tenho resposta para a tua pergunta, não quero jamais ficar julgando de má fé, não, jamais. Incapacidade, talvez até um pouco de coragem, né? Porque é um lance tão que normalmente o adicional ele não tem a participação decisiva, mas ele está ali só para esse. De tantos lances, talvez esse seja o mais importante, da bola entrar ou não. E ele, infelizmente, hoje tomou a decisão de não assumir para si essa responsabilidade. Na minha opinião, faltou personalidade para o adicional. O Rodrigo, até por conta disso, pode ser o único Vasco-Flamengo desse ano de 2014, é o primeiro nesse novo Maracanã, marcando a volta ao Maracanã. E quanto você acha que o espetáculo em si pode ter ficado prejudicado por conta exatamente desse erro? Afinal de contas, não vai quase se falar mais durante a semana sobre o jogo em si, que foi muito bom, e vamos falar mais dos erros de arbitragem, né? O quanto é de se lamentar esse fato? Bom, muito, porque se nós aqui, muitas das vezes, discutimos preço de ingresso, segurança nos estádios, termos um bom palco para os eventos, todos nós aqui que estamos nessa sala dependemos do futebol, né? Como eu disse, é a nossa profissão. E, infelizmente, talvez a única ponta que não seja profissional é a que tem o controle do jogo nos 90 minutos. Então, isso já está mais do que na hora de revermos isso, porque se existe punição para qualquer um de nós aqui, né? Por que não para o árbitro? Quando eu reclamo, e eu já fui algumas tantas vezes ao STJD, atletas, quando são expulsos, constantemente vão lá serem julgados. Eu não lembro de árbitro ser julgado. Árbitro simplesmente afastado 1, 2 rodadas, retorna novamente, e nós esquecemos, vocês esquecem, né? E vida que segue. Mas quantos profissionais que dependem disso não ficam pelo meio do caminho por um fato desse? Então, eu lamento mesmo, porque a gente procura chamar o público, e quando acontece um fato desse aí, se eu fosse torcedor, eu me perguntaria, o que eu vou fazer lá? Infelizmente. Rodrigo, os românticos do futebol dizem que o bom do futebol é a discussão no dia seguinte. Quem sofre discorda disso, a gente discorda também. E amanhã, com certeza, essa vai ser a discussão do bar, da padaria, da escola, do trabalho. Agora, aqui no Maracanã, no gol, no caso do Douglas, tinha o árbitro, o auxiliar número 2, o adicional atrás do gol e um auxiliar ainda que corre na beira do banco de reservas. Mesmo assim, está provado que eles erraram e erraram muito. Por que será que no futebol a gente demora tanto e não quer se acostumar com a tecnologia que tem no basquete, no vôlei, no tênis e no futebol? Há uma vontade muito grande em relação a isso. Pois é, Cassiano, eu só discordo contigo que não foram apenas 4, ali foram, quanto público pagante? 17... Então, 17 mil pessoas viram que foi gol, né? Fora os tantos que estavam em casa. Como eu disse, eu prefiro ir por partes, né? Antes até mesmo da tecnologia, eu gostaria muito que a arbitragem fosse profissional e que tivesse o bônus e o ônus da profissão, né? Inclusive, e eu não estou dizendo aqui não, porque eu conheço até o treinamento aqui da comissão de arbitragem. E digo para vocês, não vou mudar minha opinião, não. Talvez seja a Comissão de Arbitragem do Rio de Janeiro uma das que mais treina seus árbitros, que mais prepara os seus árbitros, né?
Só que nós estamos discutindo algo muito maior, que é as consequências de um erro desse, né? E eu te diria que antes mesmo de defender a questão da tecnologia, eu defenderia a profissionalização dos árbitros como forma de serem também responsáveis pelos erros e pelos acertos. Ok? Obrigado a vocês aí.